Então, pessoal, uma das fases do concurso público, também muito importante em algumas carreiras, é a prova discursiva, né? Inclusive, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos acompanhando alguns candidatos do concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, particularmente ao cargo de delegado. E nas provas discursivas nós já presenciamos ali, constatamos algumas irregularidades, que também são muito comuns em outros concursos públicos. Então, fica aqui comigo para que você possa entender como solucionar alguns problemas que podem acontecer nessa fase do concurso. E aqui, por uma questão didática, nesse vídeo eu gostaria de trazer três situações, né, que você deve tomar muita atenção na prova discursiva. A primeira coisa, pessoal, é o seguinte: o edital do concurso ele tem que definir de forma clara e muito precisa os conteúdos e os assuntos programáticos do edital. Isso equivale tanto para a prova objetiva, mas também à prova subjetiva, à prova discursiva, ou até uma redação. Não se pode simplesmente, porque é uma prova subjetiva, trazer uma indefinição em relação aos assuntos, em relação ao conteúdo. Então, da mesma forma que o próprio Supremo Tribunal Federal entende que uma questão objetiva do concurso ela pode ser anulada porque um assunto não está previamente estabelecido no edital, isso também vale para as provas discursivas. Então, no edital do concurso, isso tem que estar muito bem delimitado. E, principalmente, né, questões jurídicas, existem assuntos diversos e, às vezes, não são tão relacionáveis. Então, a banca do concurso público ela tem que se preocupar em delimitar, né, em trazer assuntos de forma taxativa, até para que o candidato possa se preparar de forma satisfatória para aquele concurso. Então, se a gente chega diante de uma prova e a gente percebe que aquela questão aborda um assunto ou algo que não está expressamente previsto no edital, essa questão deve ser anulada, mesmo sendo uma questão discursiva. Inclusive, isso é um princípio, né, do direito administrativo, que é o princípio da vinculação ao edital. Então, da mesma forma que o candidato ele está adstrito às regras do edital, né, e é muito comum alguns concurseiros falarem, né, que o edital é a lei do concurso, né, no sentido de que o edital cria as regras para aquele concurso, apesar de que vamos dizer assim, não é tão correto tecnicamente dizer dessa forma, mas é fato que o edital traz previamente essas regras. Então, da mesma forma que o candidato está adstrito a essas regras, a administração, a banca organizadora também. Então, ela só pode exigir um assunto que esteja expressamente previsto no edital, até para evitar, né, qualquer margem de dúvidas, né, sobre as respostas. E como se trata de uma prova discursiva, então a gente não tem, vamos dizer assim, um padrão único de resposta, né? Há necessidade de uma certa margem, né, uma certa liberdade na construção dessa resposta, mas o que não pode ter é margem de dúvidas sobre os assuntos que estão expressamente previstos no edital. Segunda situação, né, e segundo problema que é muito recorrente nas provas, é em relação aos critérios objetivos de avaliação, né? Então, por exemplo, o candidato precisa saber como vai ser pontuado. Às vezes é um item, às vezes são cada parte, por exemplo, daquela questão ou daquela redação, né, a depender aí da sua prova, tem que ter um peso específico, até para que o candidato saiba já de antemão como será avaliado, né, como será corrigida essa sua peça ou essa sua redação ou a sua questão discursiva. Então é muito importante que isso venha de forma expressa e de forma muito taxativa, até para evitar qualquer tipo de subjetivismo ou até favoritismo. Porque veja só, não é a mesma pessoa que vai corrigir todas as provas. Nós vamos ter vários avaliadores. E aí onde está o problema? Às vezes um avaliador decide, né, com base nos seus critérios, enquanto o outro o faz da sua forma. E aí nós vamos ter uma quebra de isonomia entre candidatos, porque a gente vai ter diversas
avaliações, diversos critérios, e isso não é possível. A gente tem que, ao máximo, né, a banca tem que, ao máximo, trazer com que haja uma correção de forma isonômica para todos os candidatos. E é por isso também que é direito do candidato que nessas provas exista, né, um padrão de respostas. E isso possa ser também disponibilizado aos candidatos, até para verificar se a sua questão, a forma como você abordou naquela prova, está realmente relacionada com o padrão exigido pela banca. E volto a dizer, todos esses mecanismos trazem a oportunidade, né, a possibilidade de trazer isonomia entre os candidatos. Então é muito comum, por exemplo, nós termos questões, né, respostas parecidas ou semelhantes, mas a atribuição da pontuação entre esses candidatos é totalmente distinta. Então, há um problema nisso, e é por isso que o padrão resposta, né, essa folha resposta, ela vai garantir uma certa padronização. E terceiro motivo aqui, muito recorrente, é a falta de fundamentação adequada em relação aos motivos, né, que ensejaram, por exemplo, a subtração de um ponto. Então, da mesma forma que tem que haver critérios previamente objetivos, da mesma forma que há necessidade de um padrão resposta, também há a imprescindibilidade de fundamentação adequada, ou seja, a banca organizadora, avaliadora, ela tem que dizer os motivos, por exemplo, do candidato não ter conseguido o peso, por exemplo, para aquele item. E isso tem que ser muito bem fundamentado. Porque, veja, no recurso administrativo, você, candidato, você vai rebater aquilo que foi colocado pela comissão avaliadora. Então, se isso não ficou muito claro, se isso não ficou delimitado, então isso vai prejudicar você em recorrer administrativamente. Inclusive também judicialmente, se for necessário, se for o caso, você precisa ter o ato administrativo de fundamentação muito delimitado. Então, a banca tem essa obrigação, sob pena de nulidade. Esse é o entendimento dos nossos tribunais, é de que a ausência de fundamentação ou uma fundamentação carente, né, insuficiente, ela deve ensejar a nulidade daquele ato administrativo. E aí o Poder Judiciário pode, inclusive, determinar que se faça essa fundamentação, né, ou até entenda que o candidato pode prosseguir nas fases do concurso, tendo em vista que a resposta que ele deu já foi satisfatória com base, né, no padrão resposta. Então, essas são situações muito comuns, né? E sempre digo, ó, mesmo que o seu recurso administrativo seja indeferido, você ainda pode, por exemplo, pleitear a nulidade, né, dessas situações no Poder Judiciário. E é muito importante que você tenha, né, um acompanhamento especializado para que você possa saber e identificar as nuances de cada caso. E principalmente numa prova discursiva que há uma margem, né, de interpretação muito grande e aí exige uma certa habilidade técnica para tentar resolver essa situação. Então, espero que eu tenha ajudado também nesse vídeo a esclarecer aos candidatos, não só do concurso da Polícia Civil, né, do Estado de São Paulo, mas, né, não sei quando você está escutando, vendo esse vídeo, né, e escutando, mas a gente vai estar sempre aqui à disposição para esclarecer e tirar dúvidas em relação a essas situações muito comuns em concurso público. E como eu sempre digo, estaremos com vocês desde a publicação do edital até a nomeação, juntos, porque sabemos que é muito importante ter uma opinião técnica para poder solucionar e, de certa forma, né, fazer com que você alcance o seu sonho, a sua realização profissional, que é alcançar o cargo público. Então, conte conosco, forte abraço e até a próxima.